Queria convidá-los a abrirem as Bíblias de vocês em Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Tiago 2, 14. Tiago, capítulo 2, nós leremos do verso 14 até o verso 26. Tiago 2, a partir do verso 14. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitando do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, pois, pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Irmãos, falar sobre fé nos dias de hoje é necessário. A gente começa a conversar com as pessoas e a gente entende que o verdadeiro conceito de fé, ele meio que se perdeu. Inclusive, às vezes, os próprios crentes começam a usar a palavra fé, mas a palavra está completamente descontextualizada, ela perdeu o seu sentido. E algumas pessoas acham que a fé é um pensamento positivo. É você ter muita expectativa. Não, eu tenho fé que vai dar certo, né? Como se a fé, a famosa frase, né, um salto no escuro. E a fé não é isso. A fé é uma convicção. Então a Bíblia ela vai tratar a fé em 3 níveis. Primeiro, a Bíblia fala da fé como conteúdo de crença, conteúdo doutrinário, ou seja, qual é a razão da nossa fé? No que é que nós cremos? Não é verdade? Então, a nossa fé, ou seja, a nossa convicção em algo, isso é uma das maneiras que a Bíblia trata a fé. A fé como um sistema doutrinário, a fé como algo que a gente compreende, a gente assimila, ela é de nível intelectual, ela está aqui na mente. É aquilo que nos direciona. Então, a Bíblia trata da fé dessa maneira, como conteúdo de crença, um conteúdo doutrinário. Mas a Bíblia também trata a fé como exercício da piedade, ou seja, é o que eu faço com aquilo que eu entendo, é o que eu faço com aquilo que eu sei. Então a Bíblia fala do exercício da nossa fé, da prática da nossa fé, daquilo que a gente faz por conta daquilo que a gente acredita. E a terceira explicação que a Bíblia traz, o terceiro nível de fé, é a fé salvadora. Ou seja, é aquele elemento fundamental para a salvação. Efésios diz que a nossa salvação, né, é dom de Deus. Somos salvos pela graça,
E isso não vem de... Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Somos salvos pela graça, ou seja, Deus é gracioso conosco, Deus nos alcança por meio da compreensão do Evangelho. E ele fala, mediante o quê? A fé. Porque é por meio da fé que eu entendo essa mensagem, eu assimilo essa mensagem, não só intelectualmente, mas vai ser espiritualmente. E aquilo passa a ter relevância para a minha vida. E é interessante porque Paulo diz que é o dom de Deus. Então, irmãos, a fé não é uma força interior nossa. A fé bíblica é uma fé dada por Deus. É Deus que dá a fé. E é isso que Efésios fala. Somos salvos pela graça mediante a fé. E isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, nós vemos que a maneira de se compreender a fé é completamente diferente. E a gente mistura fé com esperança, né? E a gente precisa entender isso. É importante para a nossa caminhada cristã saber diferenciar as coisas. Por exemplo, a fé é a convicção, né, sólida, aquela convicção que você não tem dúvida quanto àquilo. Nós sabemos que Deus existe, cremos no Evangelho mediante a fé, e isso é inalterável, inabalável, para aqueles que realmente foram alcançados pela graça. Mas eu queria focar nessa noite na fé como exercício da piedade. A fé como aquilo que a gente assimila e vive. A carta de Tiago é uma carta muito prática. É um livro da Bíblia que eu sempre, quando eu tenho uma conversa com um novo convertido, alguém que quer ler a Bíblia e tem dificuldade, eu falo, lê Tiago. Às vezes Paulo é meio difícil, né? Paulo fala umas coisas que dá um trabalho para a gente, até para pregar dá trabalho, a gente tem que ler o texto 15 vezes para poder entender o que é que Paulo falou, para poder pregar depois. Mas Tiago, você lê uma vez, você vê. Tiago é muito prático, muito claro, e esse tema que Tiago vai tratar aqui, a partir do verso 14, do capítulo 2, ele vai abordar a fé sem obras. Ou seja, Tiago está tratando aqui da fé como exercício prático da piedade cristã. Verso 1, verso 14, olha o que Tiago diz. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? De alguma forma, essa fé, essa declaração pode salvar alguém? Tiago está contestando pessoas que dizem que são crentes, mas que não dão evidência de que foram salvos. É isso que Tiago está fazendo. Pode alguém dizer que é salvo, pode alguém dizer que foi alcançado pela graça, que compreendeu o Evangelho, e não dá evidências desse fato? Essa fé, de alguma maneira, pode salvar essa pessoa? Porque, irmãos, nós vivemos numa época de religiosidade extrema. Alguns sociólogos, eles, né, da década de 60, 50, eles falavam que no século XX, a partir do século XXI, a gente está no século XXI isso, século XXI, diz que o ateísmo tomaria conta, e a gente não vê isso. Em alguns países sim, mas a gente vê uma religiosidade crescente. As pessoas creem numa força sobrenatural, creem em algo, e essa compreensão acaba muitas vezes sendo assimilada dentro da igreja. A pessoa crê num Deus, crê em Cristo, e falam que por isso elas são crentes. E Tiago faz um confronto muito claro. Alguém que diz que tem fé, mas não tem obras, será que essa pessoa de fato foi salva? Será que essa pessoa de fato compreendeu o Evangelho? Porque ele continua dizendo, se um irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso?
Gente, se a vida não dá testemunho daquilo que a gente fala, a nossa fé precisa ser questionada. Nós precisamos questionar a nossa fé. Porque Tiago está dizendo, se nós pregamos o Evangelho, se nós falamos de um Deus que é bom, de um Deus que se preocupa com o ser humano em todas as suas necessidades, e a gente chega para alguém para pregar o Evangelho, aquela pessoa está com a luz cortada, a água cortada, passando fome, é época de frio, aquela família não está se vestindo como precisaria para aquela época do ano. E a gente enxerga tudo isso, e a gente prega o Evangelho de um Deus amoroso, um Deus bondoso, dá tchau e vai embora. Tiago pergunta, por acaso uma pessoa dessa tem vivido o que ela prega? Essa pessoa tem vivido de maneira coerente com aquilo que ela professa, com aquilo que ela diz crer? Verso 17, ele conclui essa parte dizendo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Essa fé é chamada de fé morta, pois não frutifica, não abençoa, não gera vida. É uma fé que não gera vida, é uma fé que não existe frutos, não existem frutos na declaração da pessoa. E como eu falei, essa religiosidade presente nos nossos dias precisa ser confrontada. Porque a gente declara que pertencemos a Deus, a gente declara que nós amamos o Senhor. E onde estão essas obras? E a pergunta é, gente, que obras que Tiago está falando? A que tipo de obras ele está se referindo? E isso vai ficar mais claro sobre que ponto Tiago está querendo aqui esclarecer para a igreja. Verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. O que Tiago está dizendo não é que a gente tem que sair aí, ou vem cá, vamos mostrar aqui quem é crente e quem não é. Me mostra suas obras me mostra a sua fé que eu vou mostrar as minhas obras. Não é isso que ele está dizendo, é justamente, Tiago está dizendo, precisamos confrontar. Como se fosse, quer tirar uma prova dos 9, a gente precisa observar as obras. A vida dessa pessoa. E esse texto acaba sendo mal interpretado, gente, porque é o seguinte, Tiago fala anteriormente o seguinte, se você vê um irmão que está com necessidade, que está passando por aperto financeiro, está sem comer direito, e você não faz nada, isso mostra que a sua fé, ela é inoperante, ela é uma fé de boca para fora, ela não transforma, ela não abençoa, ela não gera vida. Só que as pessoas leem esse texto e começam a associar que vida cristã é caridade, fazer boas obras. Também é, mas não é somente isso. Porque a gente pode cair num outro erro. Da pessoa achar que é salva porque todo mês ela dá uma cesta básica para uma creche, porque ela ajuda alguém financeiramente, porque ela tem essa percepção social que qualquer espírita tem, e faz isso muitas vezes melhor do que nós. Quando ele fala aqui de obras, ele não está falando de caridade social, não é isso que ele está dizendo. Também faz parte, mas é a vida cristã como um todo. Qual o testemunho que nós damos no meio da nossa família? Como é que a gente lida com os nossos colegas de trabalho? De que maneira a gente administra o nosso dinheiro? A nossa linguagem, a maneira como a gente conversa, se a gente perdoa, se a gente tem o hábito de procurar as pessoas para resolver problemas, deixar tudo às claras. E ele começa a falar aqui de vida cristã, são os frutos de quem verdadeiramente foi transformado. E é interessante porque Tiago faz o seguinte, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Sabe o que o Tiago está dizendo? Não, se você está dizendo que é crente porque crê em Deus, então o diabo também é crente. Se você está usando como base
a compreensão intelectual do Evangelho, Satanás e os anjos caídos todos têm compreensão do Evangelho, ou seja, eles não só creem, como eles tremem diante disso. E tem muita gente que nem temor diante dessa revelação tem. Então Tiago está dizendo, você está dizendo que é crente porque você crê em Deus? Um filho de crente, nasceu na igreja, foi criado na igreja, ouvindo a Bíblia, a palavra, a pregação, domingo após domingo. Na sua grande maioria, eles crescem conhecendo a Bíblia, conhecendo sobre Cristo, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Ou seja, gente, isso é uma compreensão teológica que um ateu pode trazer essas definições para qualquer um. E tem gente que crê, fala, não, eu creio em Deus, eu creio que Jesus morreu na cruz, eu creio que Ele é o Salvador do mundo, e acha que a mera assimilação dessa verdade traz salvação. E é isso que Tiago está dizendo. Vocês estão dizendo que são crentes porque creem em Deus? Os demônios também creem. Ou seja, deve existir algo além dessa compreensão intelectual do que é o Evangelho. É a compreensão intelectual que afeta o meu coração, que muda a minha vida, que transforma a minha maneira de viver. É aquele impacto da conversão que as pessoas dentro de casa olham e falam, fulano converteu mesmo, eu estou vendo dentro de casa. São estas as obras que Tiago está se referindo. Que crente precisa parecer com crente. Que crente precisa parecer com crente. Crente tem que ser crente, tem que dar fruto, tem que mostrar isso. Porque é muito fácil, irmãos, nós fazermos a nossa profissão de fé. Dizer que somos crentes, isso qualquer pessoa pode fazer. Mas o que precisa ser avaliado são os frutos da nossa vida. De que maneira nós temos vivido? Será que a nossa vida demonstra quem nós somos? É igual uma árvore, uma árvore frutífera, você pega, sei lá, um pé de manga. Fala, rapaz, essa manga é a melhor manga que eu já comi na minha vida. Isso pode ser questionado, com certeza. Mas eu só vou tirar a prova de que, de fato, essa manga é boa quando o fruto vier. Tem que ter o fruto para eu ver qual é a natureza dessa árvore. Então, se a gente não frutifica, a gente não testifica. É simples. Quando a gente não frutifica, a gente não testifica daquilo que Deus é e fez em nossas vidas. Não dá para a gente afirmar que somos crentes, afirmar que pertencemos a Deus, se a nossa vida não anda em conformidade com aquilo que se espera de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Interessante que a igreja primitiva, ali no primeiro século, Jesus falou com seus discípulos, o mundo reconhecerá que vocês estiveram comigo, que vocês de fato são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. E a igreja começa a desenvolver, e o testemunho da sociedade era, veja como eles se amam. Aquilo impactava a vida da sociedade. E é interessante porque, irmãos, a importância do nosso fruto, a importância das nossas obras, é testificar a respeito de Cristo. Cristo é glorificado com isso. E é interessante porque tem muita gente que se converte primeiro aos cristãos, né? Depois se convertem a Cristo. Ou seja, se convertem primeiro no sentido de que são atraídos pela vida exemplar que a igreja deveria viver. De falar assim, nossa, fulano é diferente. E começam a se sentir atraídos. Aí começam a conviver com o povo da igreja, começa a ver que é um povo totalmente diferente do que ela ouvia. Começa a se simpatizar com a fé e daqui a pouco se convertem a Cristo. Porque o nosso testemunho e as nossas obras deram evidência que de fato existe um Deus que transforma o nosso caráter. E aí, a partir do verso 20,
Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Aí a gente entende aqui, irmãos, que quando ele fala que o crente precisa demonstrar através de obras, que essas obras não se restringem a ajudar o necessitado, fazer boas ações, é que quando Tiago vai usar um exemplo aqui para trazer esse esclarecimento, Tiago usa o exemplo de Abraão, para mostrar que Abraão deu evidência da sua fé mediante a obra. E qual é a obra que ele cita que Abraão ajudando alguém que precisava? Não, ele cita uma circunstância em que a fé e o relacionamento de Deus com Abraão foi colocado em prova. E Deus falou com Abraão: Abraão, eu te darei um descendente. Eu te darei um descendente, e essa descendência sua será numerosa, será incontável. E Deus deu toda a garantia a Abraão. Abraão já tinha derrapado antes, né, com a escrava H. Teve um filho, Ismael. Deus falou a Abraão: você fez tudo errado. Seu filho virá por Sara. E desse menino virá a tua descendência. E aí, finalmente, Isaque chega. E num determinado dia Deus fala: sacrifica esse menino para mim. Gente, a convicção de que a descendência viria por meio de Isaque é tão grande que Abraão, na hora que ele começa a sua caminhada para poder sacrificar Isaque, e ele chega para os servos e fala o seguinte: fiquem aqui e eu vou continuar a caminhada com o menino, e nós adoraremos e voltaremos. Ou a convicção de Abraão. Abraão creu contra esperança. Abraão tinha certeza, ele falava: eu não sei o que é que vai acontecer nesse monte, mas o que eu sei é que eu vou voltar com esse menino inteiro, e a minha descendência vai ser de Isaque, virá de Isaque. Ou seja, a atitude de fé que confirmou aquilo que Abraão de fato havia experienciado com Deus. A obra de Abraão evidenciava a sua fé. O que a gente precisa entender, queridos, é que a fé ela nunca vem sozinha. A fé ela vem acompanhada de evidências. Não tem como você isolar a fé das obras. De alguém falar: não, só tenho fé, muita fé. Não tenho obras não, mas eu tenho muita fé. Não. Um equívoco muito grande com isso. Você tentar justificar a sua fé por si só, onde não há ali evidência alguma da obra de Cristo, da transformação que o Evangelho promove. Precisamos entender que a fé não está fundamentada em uma mera compreensão cognitiva do Evangelho. Ela é prática, a fé é viva. A fé ela traz evidências. O grande problema do texto, o grande problema de se interpretar esse texto de maneira equivocada é a gente começar também a pensar pelo outro lado. Achar que nós somos salvos pelas obras. E nós não somos salvos pelas obras. Alguns teólogos do primeiro século, segundo século, tiveram muito problema em lidar com a carta de Tiago. Porque Paulo vem de forma tão firme tratando de que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Que isso não vem de nós, é dom de Deus, isso é uma obra espiritual, é algo que só Deus pode fazer por nós. E alguns teólogos acreditavam que essa mensagem de Tiago desconstruía tudo o que Paulo falava. E tinha uns que achavam que Tiago nem deveria estar na Bíblia. Porque acha que esse tipo de texto desconstrói a salvação pela graça. Mas existe uma diferença muito grande entre qual o propósito de Paulo e o propósito de Tiago. Paulo ele fala da causa da nossa salvação. Paulo está tratando da causa da nossa salvação, ou seja, qual é a causa da nossa salvação?
a graça de Deus. Somos salvos pela graça. E Tiago não está falando da causa da salvação, Tiago está falando da consequência da salvação. Enquanto Paulo está tratando da causa, nós somos salvos pela graça mediante a fé, Tiago dá continuidade e fala, essa fé produz obras. Essa fé não vem sozinha. E as obras evidenciam que eu fui salvo. O propósito das boas obras, irmãos, não é adquirir a salvação. O propósito da obra é evidenciar que eu fui salvo, que eu fui alcançado pela graça e Deus me transformou. As minhas obras vão dar evidência de que eu fui transformado. Quando a gente lê a história de Noé, a gente conversou um pouco sobre isso no módulo Start, no domingo pela manhã, é que muitas pessoas, quando leem Gênesis, chega ali em Gênesis 6, começam a ter uma compreensão equivocada de algo que o texto traz de forma clara. Que o mundo todo estava perdido, que a humanidade estava imersa no pecado. Mas Deus olhou de lá de cima e viu só Noé era justo. Só Noé escapava naqueles dias. Só que se você voltar, Gênesis 6, Gênesis 6, a partir do verso 5, a gente vai ler daí. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Está dizendo aqui que no meio dessa geração, Noé, da mesma forma como você e eu fomos salvos pela graça, Noé foi salvo pela graça. Aí o texto continua dizendo, eis a história de Noé, depois de Noé ter sido alcançado pela graça. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ou seja, Noé se tornou um homem justo e íntegro porque ele foi alcançado pela graça. Não foi a sua justiça, a sua integridade que colocou ele diante de Deus como alguém apto a ser salvo no meio daquela geração perdida. Então, irmãos, a salvação produz obras em nossas vidas. Não é por meio de obras que nós somos salvos, é por meio de obras que nós evidenciamos essa salvação. Uma vez eu vi um pastor dar um exemplo interessante. Falou, irmãos, imagina se eu chegasse para pregar aqui, meia hora atrasado. E eu chegasse falando, irmãos, perdão pelo atraso, eu estava vindo para cá e meu carro capotou 15 vezes na BR e eu fui jogado para fora do carro e quando eu caí, uma Scania passou por cima de mim e eu tive que pegar um mototáxi, na esquina ali o mototáxi colidiu com o carro, mas graças a Deus eu cheguei. Aí você olha para o camarada, o terno está alinhado, não tem um arranhão no rosto dele. Aí você fala, esse cara ou é louco ou está mentindo. Porque não tem como um camarada ser atropelado por uma Scania e não ficar nenhuma marca nele. Pois é, irmãos, o evangelho é desse jeito. Não tem como alguém ter um encontro com Cristo e isso não deixar marcas e não transformar essa pessoa. O nosso caráter é transformado, a nossa vida é transformada, a maneira como a gente trata os filhos, o esposo, os nossos funcionários. Gente, a nossa vida é transformada. Não tem como não começar a produzir obras na vida de alguém que teve um encontro com Cristo. Não tem como. E é isso que Tiago está dizendo.
que as nossas obras revelam quem de fato nós somos. Não tem como a gente fugir disso. E o verso 24, depois que ele cita aqui o caso de Abraão, Tiago continua dizendo: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. A gente precisa entender aqui também que aqui o que Tiago está defendendo não é a ideia de que muitas vezes, exemplo, o catolicismo acredita que existe a influência moral na salvação. Ou seja, Cristo morre por você, paga o preço e deixa uma pequena parcela para você fazer todo dia, se esforçando, e aí as tuas obras vão cooperar com a tua salvação. Não é isso que ele está dizendo, ele está reforçando que as nossas obras evidenciam aquilo que Cristo fez por nós. Não tem como a gente desassociar uma coisa da outra. De igual modo, verso 25, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, que quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, irmãos, a grande pergunta que a gente precisa fazer: a minha vida tem sido uma vida de obras? A minha vida tem evidenciado isso? Porque a gente começa por conta dessa religiosidade, achar que ser crente é vir aos cultos com frequência. Que ser crente é dar dízimo, que ser crente é fazer isso e aquilo. Aí eu volto a falar, essas coisas são importantes. Alguém que foi convertido, ele vai ter interesse constante de estar na igreja, de estar buscando, de estar orando. Mas esse não é o único momento em que a gente dá fruto. Como anda a nossa vida? Como é que anda o nosso procedimento? Como é que a gente tem vivido? Que testemunho nós temos dado? E é isso que Tiago está confrontando. Que nós não podemos viver um evangelho de palavras. Que a nossa falta de vida, que a nossa falta de testemunho denigre o evangelho e acaba também não cooperando para com que as pessoas entendam que de fato existe um Deus que transforma. A nossa vida ela é alterada pelo evangelho, o relacionamento com Deus transforma a nossa vida. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se santifica, quanto mais a gente se consagra, mais isso fica claro. É como Jesus fala no Sermão da Montanha. Não tem como você esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Não tem como. Vai bater o olho e vai ver. Ou seja, não tem como alguém que vive com Deus, alguém que tem intimidade com Deus, não ser percebido como alguém diferente. Ele não vai precisar fazer esforço para isso acontecer. A gente estava conversando com o grupo do Nadim semana passada, né, Elisângela, falando sobre isso. Que às vezes a gente vive uma vida tão fria diante de Deus, com Deus, na nossa intimidade, que quando chega em momentos que a nossa espiritualidade pode ficar em evidência, a gente fica apavorado. Fulano, ora aí. Meu Deus do céu, tem 2 meses que eu não oro, não vou acertar a orar, o pessoal vai perceber que minha oração demonstra que eu não oro. Aí pronto, aí começa a preocupação, a gente quer botar aquele vocabulário bonito para tentar evidenciar que a gente ora. Irmãos, alguém que ora com constância, alguém que vive com Deus, ele conversando a gente percebe, não é verdade? Tem gente que com uma conversa de 2 minutos você fala: rapaz, mas que pessoa, a gente vê Deus nessa pessoa. Porque se relaciona com Deus, não precisa fazer esforço, isso vai aparecer. Queridos, que Deus possa confrontar a nossa vida. Eu queria que nesse momento agora a gente separasse em pequenos grupos e conversasse sobre isso. A necessidade que nós temos de evidenciar aquilo que Deus fez em nós, como as obras são necessárias, não tem como, gente, crente vive diferente. O nosso caráter é diferente, o nosso procedimento tem que ser diferente. E não adianta, irmãos. Eu ultimamente, alguns meses atrás, eu estava conversando inclusive com o pastor Renato,
E chega um momento, irmãos, que a gente começa a falar assim, não converteu. Não converteu, não entendeu o evangelho. Pode ter 40 anos de igreja. Eu falei, não converteu. Porque não dá, gente. Você procurar as obras, você procurar os frutos, você não acha. Só que a pessoa vem todo domingo, dá dízimo, é batizado, toma ceia, aí você fala, mas a evidência não é essa. São as obras que eu procuro e eu não encontro. São os frutos que eu procuro e eu não acho. Então, irmãos, a evidência de que nós somos crentes são os frutos que nós damos. E não só aquilo que a gente fala e professa.